disputa Pesquisa boa na aí. tela, lembrando que para que todos esses jogadores apareçam na convocação do Tite, alguém fica de fora. E nesse caso, a gente separou o nome do Gabigol, do Hulk, do Rafael Veiga ou outra opção. E a gente está perguntando quem faltou nessa convocação. Então, vamos ouvir o Tite falando do Danilo, primeira vez convocado pelo técnico gaúcho. Danilo é um jogador que a gente vem acompanhando dentro daquele rol que nós colocamos de uma série de atletas importantes, num rol de 50 atletas ou mais, ficando sempre com a expectativa e com a atenção de novos talentos surgindo. E essa sequência de grandes jogos do Danilo, né, ela proporcionou desde jogos que sejam mais importantes, como foi a final do Mundial, como foi no final de Libertadores, como foi jogos acompanhados ao vivo, como ela é das presenças e das visitas que nós fizemos ao Palmeiras, mais especificamente o César nos representando. Então, a gente vai buscando toda uma série de componentes importantes que o credenciam o atleta nessa performance alta a ser convocado, como foi o caso do Danilo. São funções, como tu disseste, são funções diferentes, oportunidades diferentes. Né? O Danilo, a oportunidade surgiu, eu tenho dúvidas, inclusive, do aproveitamento do Fabinho, tomara que ele tenha todas as condições, o Fábio colocar, mas também numa função importante onde ele possa exercer e estar competindo e reconhecidamente a seu nível de performance alto. Estou falando especificamente do Danilo, e não de uma concorrência, porque são situações e posições diferentes, como colocou. Já temos imagem do Danilo quando recebeu a notícia, está na concentração. Os companheiros do Palmeiras, todo mundo abraçando o Danilo, cumprimentando o jogador, que, na minha opinião, no Campeonato Paulista fez uma competição estadual perfeita, já vem tendo uma regularidade, jogador importante. Você vê que Patrick de Paula e Gabriel Menino apareceram primeiro, não ficaram. O Danilo é um titular absoluto hoje. E que coisa boa, não é, Chico Garcia? Quando a gente vê, assim, a primeira convocação, o Denilson deve lembrar desse momento. É louco, é maravilhoso. É legal, né? Maravilhoso, Danilo, momento legal. O Danilo merece muito, é um jogador que tem um potencial de Europa absurdo, né? E existe essa consciência já no Palmeiras e na seleção de que é um jogador que deve ser o próximo aí a ser negociado. Infelizmente, a gente não vai ver muito tempo ele mais aqui no Brasil, mas faltava essa convocação, né? Que valoriza ainda mais o jogador. O Danilo tem se destacado tanto que nessa função, por exemplo, na última, o Tite levou o Arthur. Talvez numa tentativa de recuperar aquele Arthur que saiu do Grêmio e foi para o Barcelona e que na Europa não aconteceu. Pelo modelo de jogo, o Arthur, quando surgiu, também era um jogador muito técnico, né, de saída de jogo, com muita habilidade, com um passe maravilhoso, mas não conseguiu dar sequência. E o Danilo tá voando aqui no Brasil. Então, para a função, não tinha outro nome, né, aqui, especialmente no futebol brasileiro. Ele é muito bom. Ulisses recebeu o abraço do Rony, parabéns, faz aniversário hoje, 27 anos. E aí, Ulisses, como é que você vê essa convocação do Danilo? Parabéns ao Rony, vamos chutar, treinar. É o seguinte, é verdade. E o último jogo... O que você fala pro Pablo? Mas pera um pouco, deixa eu te explicar uma coisa. Eu cobro de quem tem condição de dar resultado. Quem não tem, eu não cobro. Uma coisa, o Tite falou um negócio em relação à seleção brasileira, parabéns ao Danilo, mais que merecido. Mais que merecido, Danilo. Você é o maior responsável pela sua convocação. Porque quando o senhor não está no time do Palmeiras, o Palmeiras sente muito. E é um grande time, o Palmeiras, um grande elenco. Então, parabéns, Danilo. Parabéns e curta isso mesmo e defenda essa camisa, a maior campeã do mundo, com garra, com galhardia, entendeu? Que é o que essa camisa merece, tá bom? Não vai entrar em algumas coisas que eu vou contar já já. Em relação, o Tite fala assim, eu vi o Danilo muito bem no Mundial, eu vi o Danilo muito bem na Libertadores, eu vi o Danilo bem no Campeonato Paulista. Ótimo. E não viu o Veiga? Não, pera um pouco. Teve o Danilo, mas teve muito também do Veiga. E ele não viu o Veiga? Calma aí, ele não viu o Rafael Veiga? Ele não viu o que o Rafael Veiga está fazendo? Então, era outro que tem que estar nessa seleção brasileira pelo que está jogando, entendeu? E cuidado, Danilo, na seleção com o Narguile. Narguile, aquele negócio que fuma. Cuidado com isso aí. Cuidado. Isso aí tá tirando fôlego de jogador, tá tirando explosão de jogador. Tem jogador que tá de sacanagem com a sua carreira. Pode ser trilhardário, pode ser bilhões, não tem problema. Mas respeita a camisa que veste tanto do clube quanto da seleção brasileira.
E o Narguilha, pensei que era jogador. Joga onde o Narguilha? Como é que é essa história? Juventude vai explicar o que é isso. Você que é jovem. Você é jovem. Isso já é da sua geração, não é da minha. Você que é jovem. Mãe, pai, não fumo, não uso nada. Não? Mas é esses vaporizadores. Bebê, pode falar. Que a geração Ô, Denilson, tá tinha usando. narguile na tua época? Irmão, você não tá ligado. Ai, gente. Não é da minha. Mas também tô fora. O Denilson falou que é o jogador da Argentina que ele enfrentou. Não é. É o Aguirre, é outro cara. Cristiano Mas esse negócio é perigoso mesmo? Ah, não faço ideia. Não, é um vaporizador de fumar. Tem gente que quer parar de fumar cigarro e começa a fumar narguilha. Não, eu parei sem Esses nada. vaporizadores. Então quer dizer que isso aí não tem nada tóxico, Não, é legal? tem, faz mal. Nossa, Tem. Pô, tem gente que eu conheço até que prejudicou o pulmão, sabe, da minha idade. Então é perigoso, lógico que é perigoso. Rapaz. Eu acho que atleta nenhum deveria passar por lógico. isso. Eu acho que muito feio até, isso, inclusive, não sei se tem alguém mais antitabagista do que eu aqui. Eu também, eu também. Aham. Aí é aquela história, mas Todo uma mundo coisa. hoje. Ó, Acho que eu ninguém até fuma acho que cada um aqui, tem eu. sua vida, mas qualquer atleta não combina com esse tipo atleta- de coisa. Cigarro, fumaça, coisas tóxicas. Isso aí Na minha é época, isso era completamente muito fora feio. de cogitação. Mas é verdade, então, Ulisses? Tem Era gente muito assim? feio isso aí. Tem. Na seleção. Tem. Tem? Até na concentração, que é mais legal, é incrível. Não. Vocês não têm Mas ideia. aí o Tite não permitiria Vocês isso. não... É. Tá bom. Charuto acreditando também não nisso. pode, Na não, né? concentração. O quê? Oi? Ai, Deus, não é fácil o negócio, não. A Vamos pegada lá? é complicada. Agora, além do Rafael Veiga, tem algum nome significativo, Everton? Não sei se você está na linha do Ulisses, que o Veiga deveria estar lá. Como é que você vê a questão do Hulk? Muita gente esperava que ele pudesse aparecer também na convocação. Renata, antes do Hulk e antes da pergunta, responder a pergunta que você me fez, lá no Pombal o narguilha era outro, sabe? Quando eu estava lá no Pombal. Mas o problema é que os caras compartilham aquele mesmo bucal ali, coisa nojenta. Deus o livre. Mas vamos lá, o Hulk seguramente desde o ano passado é o principal jogador de ataque em atividade no Brasil. Inegavelmente, os números mostram, mas acima de tudo os recursos, o quanto está bem fisicamente, a experiência também de Copa do Mundo, etc, etc. Mas eu entendo o Tite levar essa linha de frente que ele escolheu. Eu entendo mesmo. E falar sobre o Veiga, Renata, tem gente que acha que falar do Veiga é estar no senso comum, é fazer média com a torcida do Palmeiras, é ficar de bem com quem defende. E na prática não é. O Palmeiras tem uma linha de jogadores extra classe. Começa no gol, passa pelo Gustavo Gomes, que não é brasileiro, o Danilo, merecido. O Danilo é muito extra classe. Aí você tem o próprio Veiga, lá na frente você tem o Dudu, e o Dudu é difícil ele ter lugar com esses jogadores aí convocados. Agora, não é querer estar no senso comum e se orgulhar disso. É que se ele abre, por exemplo, um exemplo, pode parecer absurdo, alguém vai colocar alguma dificuldade nisso, uma ressalva, mas se você, por exemplo, na penúltima convocação, abre mão do Gabriel Jesus e coloca mais um jogador de meio campo como o Veiga, é algum absurdo? Ah, não pode? Não pode por quê? Ah, mas ele quer trabalhar com jogadores que ele confia, com jogadores que estão nas ligas europeias, porque os adversários que enfrentarão na Copa, a base dos adversários está formada por jogadores que atuam nas ligas que esses convocados aí estão, com exceção dos que estão no Brasil. Eu entendo tudo isso, Renata, mas não é estar no senso comum e se orgulhar disso. O Veiga é um extra classe, jogador que está no auge da forma física, técnica, cabeça boa, faz algo diferente, é decisivo. Então não vejo nenhum absurdo se ele tivesse levado o Veiga, assim como levou o Danilo. Porque são 2 dos 4 extraclasses que o Palmeiras tem. Eu levaria sim o Veiga, e o Hulk eu entendo não querer levar, mas não é nenhum absurdo se o Hulk também figurasse nessa penúltima lista para um teste, que será o teste definitivo para a última lista. Eu fiquei procurando o Rafael Veiga ali nas imagens que nós mostramos, mas não vi
Porque, claro que ele deve estar muito feliz pelo Danilo, não tem como, mas tinha uma pontinha de expectativa. Se nós tínhamos, imagina o jogador, hein, Chico? É porque a seleção é uma premiação, Renata. Assim, por mais que a gente ainda discuta, que tenha gente que torça o nariz para a seleção, ainda é uma premiação muito grande ao jogador por tudo que ele está fazendo aqui. E por conta disso, é óbvio que o Veiga merecia. Mas vamos lá, a gente está entrando numa reta final de últimas listas, o Brasil já está classificado, tem os últimos testes aí, eu acho que o nosso download da seleção para a Copa, ele está 98%. Está carregando ali, 98%. O time está quase fechado. Vai ter uma vaga no ataque ali que talvez saia o Martinelli, entre o Antony. De resto, né, se forem 26 nomes, há uma expectativa boa sobre isso. Na lateral esquerda ali, como a gente falou, dos 3 ali vão 2. Onde jogaria o Veiga? E assim, tá aqui um fã do Veiga. O Veiga é o principal meia hoje do futebol brasileiro, talvez um dos principais jogadores, mas eu realmente tenho dificuldades para colocá-lo hoje na seleção brasileira. Eu sei que o Fred é muito questionado, só que o cara joga Premier League e está numa constância de convocações. Como é que o Tite vai, de uma hora para outra, mudar? O Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um jogador habilidosíssimo, que estava em baixa na carreira, talvez ainda esteja, mas está lá bem no Aston Villa, no futebol inglês, e na seleção tem uma história. E também de convocações do Tite. Tem o Paquetá ainda. E ainda o Paquetá, que está super bem na seleção. Na seleção. Eu tenho muita dificuldade de encaixar o Veiga no time. O Tite não pode simplesmente, pelo apelo popular, levar um jogador que está merecendo realmente. Ele tem que pensar no time para a Copa. Mas vai abrir mais 3, ele vai levar o Veiga ainda. Não, mas não levou, já são 27. Não e, por sei. exemplo, Mas vai eu levar, concordo eu que tem a acho que disputa na lateral entre os 3, só que tem outro lateral também no elenco que sabe fazer essa função, que é o Fabinho. O Fabinho é um cara que sabe fazer a lateral direita também. Então, o Militão também, o Militão são poderia vários jogadores. fazer. E eu entendo a disputa, ele levar Então os foi 3... improvisado até de zagueiro, quando o Liverpool não tinha zagueiro, todo mundo machucado. polivalente. jogador. E ele levar 3 laterais, por exemplo, eu entendo a disputa. Mas por que o Veiga não pode disputar também? Não tá numa lista com meio campo a mais e disputar? Mas sabe qual é um Isso eu jogador questiono. também que está super bem na Europa, inclusive é segundo colocado num campeonato não tão importante, que é o francês, é o Gerson, tá jogando até um pouquinho mais adiantado, tá fazendo gols, eu tenho mostrado os gols constantemente dele aqui, quando a gente faz a nossa parte de gols internacionais. Denilson, sempre vai ter um nome ou outro que é aquele clamor popular. Eu lembro na época do Dunga, em 2010, a gente pedia Neymar e Ganso de qualquer jeito. O Neymar seguiu na seleção, o Ganso não. Então, assim, seleção é isso. Não tem como ser satisfeito completamente com uma convocação. O Filipão não levou o Romário em 2010. Não tem do Romário, bem lembrado. Romário. Não tem, Renata, mas assim, acho que é uma das poucas seleções que também não tem tanto questionamento assim, de jogadores que não estão indo. A gente tem falado, por exemplo, do Hulk, até em cima da pesquisa. O Gabigol é um jogador que não pode reclamar de falta de oportunidades na seleção brasileira. Acho que não vai para a Copa, Gabigol. Hulk da mesma forma, também acho que não vai para a Copa. O Rafael Veiga merece, óbvio que ele merece estar na seleção brasileira, mas não acho que ele vai ser convocado pelo Tite. O Tite já anunciou que sai da pós-Copa do Mundo, ele já não vai dirigir mais a seleção brasileira, então pode ser que o próximo treinador da seleção convoque o Rafael Veiga, mas o Tite já não vai mais. A seleção do Tite já está fechada. Já está fechada. É um ou outro jogador que ele vai decidir desses que ele convocou agora, ou que ele vem convocando nesse período de eliminatórios, amistosos, enfim. Mas a seleção já está fechada, a gente não vai ver nenhuma grande novidade dentro da seleção, não. São 6 Pode meses descer até a o Copa do cacete. Mundo. Claro que, de repente, algum time começa a se destacar no Brasil, um Flamengo, de repente, o próprio Atlético Mineiro. do E aí Flamengo, pode surgir o Palmeiras, já está se destacando. Ninguém do Flamengo, né? Então, né? Ué, Há pouco tempo a gente falava como pode, dava para levar 4, 5, o time inteiro de Jorge Jesus. Agora, falando em Palmeiras, o Palmeiras joga pela Copa do Brasil, tem vantagem, bateu a Juazeirense por 2-1 e o Chico Garcia vai contar as novidades do Verdão para hoje. Um técnico popstar. Abel Ferreira é a grande estrela do Palmeiras que chegou a Londrina com muita festa da torcida. O treinador fez questão de atender aos fãs e autografar camisas. Idolatria marcada na pele dos torcedores Lucas e João Gabriel, técnicos de futsal na cidade paranaense e que prometeram uma tatuagem caso o Verdão fosse campeão da América pela 3ª vez. Para retribuir o carinho, Abel inclusive convidou a dupla para jantar. Os dois ainda receberam ingressos para o jogo contra a Juazeirense e ganharam de presente o livro escrito e autografado pela comissão técnica alviverde, Cabeça Fria, Coração Quente, que conta a trajetória dos portugueses desde a chegada deles ao Palestra em 2020.
Abel Ferreira também foi o convidado mais recente do projeto The Coach's Voice, uma plataforma online onde alguns dos principais técnicos do mundo compartilham suas experiências e discutem táticas para aperfeiçoamento e formação de novos profissionais. Já passaram por lá nomes como o espanhol Xavi, o português José Mourinho e até o brasileiro Tite, entre outros personagens de destaque. O comandante alviverde explicou taticamente como superou o Flamengo na final da Libertadores do ano passado. Tínhamos um 3-4-3, em que aqui no meio, quando nós olhamos daí para aqui, vemos aqui um quadrado, e isto foi o segredo para o primeiro golo, este quadrado entre Zé, Danilo, Dudu e Veiga, que iam criar muitas dúvidas a dois jogadores, ao Filipe Luís e ao Isla. Abel também explicou que o gol de Daverson na falha de Andréas Pereira não saiu por acaso. Os nossos centroavantes sabem que quando há um passe lateralizado, não é? Passe, mais uma vez, gatilho de pressão, era o Daverson que estava na frente, um passe zagueiro lateral, o nosso ponta sai na pressão, o nosso centroavante faz o movimento interior, mas quando a bola entra para trás, independentemente de ser zagueiro ou ser um médio, neste caso era um médio que estava aqui, mas o comportamento é o mesmo. Passe zagueiro lateral, o passe é para trás e quando há este movimento para trás tem que haver uma pressão coletiva de toda a equipa a sair na bola. E quando isto aconteceu, mérito e persistência do Daverson, que roubou aqui a bola e fez o gol. Para continuar em busca de mais um título, Abel Ferreira precisa agora avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Para isso, basta um empate diante da Juazeirense no Estádio do Café, onde o adversário vai mandar a partida. O primeiro jogo entre as duas equipes foi mais complicado do que se imaginava. Os baianos, que disputam a Série D do Brasileirão e já deixaram o Vasco pelo caminho nessa edição do torneio, saíram na frente na Arena Barueri e o Verdão precisou buscar a virada. Breno Lopes empatou e depois de uma sequência de gols perdidos, Gustavo Scarpa, nesse lindo chute, garantiu a vitória. O time deve ser mesclado entre titulares e reservas. O lateral Piquerez é o mais novo desfalque, com uma lesão muscular. Um provável time tem o Everton no gol, Mike na direita, Murilo, Gomes ou Kusevich e Jorge na esquerda. Meio com Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, mas Gabriel Menino ainda pode aparecer no setor. Na frente, Dudu, Breno Lopes e Rafael Navarro. Jogo muito importante, né, pra gente. Acho que toda a equipe está com confiança lá em cima. Então vamos procurar fazer o que a gente trabalhou essa semana para sair com a classificação de lá. O mando é da Juazeirense, mas pelo visto apoio ao Palmeiras não faltará nesta noite. Especialmente de quem poderá ver de perto um treinador que segue fazendo história por aqui. Chico Garcia apresentou muito bem esse panorama do Palmeiras, mas sempre rola aquela dúvida. Sempre bem. Qual vai ser a escalação dúvida, titular nessa história toda de poupar jogadores, administrar as competições, não é? E como o Palmeiras tem uma vantagem de 2-1, já pode empatar, inclusive, com a Juazeirense, pode, de repente, mudar, que é o caso que nós estamos mostrando aqui. Denilson. Fala tu. No gol a gente não tem muita dúvida, o Lomba tá ali esperando, mas o Everton reina soberano, não é? O Mike tem aparecido, tem até algumas oportunidades com o Abel Ferreira, tem evoluído, foi elogiado até pelo Dudu aqui. O Murilo pode jogar ao lado do incansável, interminável e imparável Gustavo Gomes, ou o Kusevich pode aparecer, porque o Gustavo Gomes não descansa, está sempre à disposição. O Jorge, sim, deve ser uma confirmação, porque o Piquerez está machucado. Jorge, que até falhou no último final de semana no jogo do Fluminense, mas vai ter uma chance. Aí o Danilo, esse vitaminado, convocado pelo Tite, ao lado do Zé Rafael, aí Veiga ou Gabriel Menino, uma opção que está aparecendo aqui. Breno Lopes, Dudu e Navarro. Tá legal esse time? Eu não gostei não. Esse time é muito fraco, né? Fraquinho. Acho que o Palmeiras está com dificuldade de elenco. Qual seria seu conselho para essa equipe? O Palmeiras está sofrendo, hein? Renata, poxa vida, né? Obviamente que é uma brincadeira da minha parte. É um time de muita qualidade e, acima de tudo, muito bem treinado. Você vê o time quando ele faz essa mescla ou coloca jogadores teoricamente reserva, você vê o padrão de jogo da mesma forma quando tem os principais jogadores em campo. Então isso é mérito, obviamente, do Abel, o tempo de trabalho a longo prazo. Então os jogadores entendem muito isso. O Chico falou na matéria ali
E a gente viu o Abel falando como ganhou, né, do Flamengo e tudo mais. Questão tática interessante, que eu estava conversando com o Ronaldo. Tem algumas coisas que eu falo, caramba, se a bola ir num zagueiro, adiantar as linhas do meio de campo, a famosa linha alta, pressionar, enfim. Eu sou de uma época que a bola ia para o lateral e eu tinha que dar o combate, eu era o primeiro a dar combate no lateral. Então eu acho interessante o treinador mostrar isso, né, para as pessoas que gostam de futebol.